Você já sentiu que as respostas que te deram não fazem mais sentido? Que o medo usado para controlar a fé já não te assusta? E que algo dentro de você começou a acordar? Bom, você não tá sozinho. Vivemos em uma época onde a espiritualidade ela tá renascendo, fora das estruturas, fora dos livros e fora das mãos daqueles que sempre tentaram controlá-la. E eles sabem disso, sabem que a velha forma de manter você preso está ruindo. Ou seria só coincidência que a própria espiritualidade tem se tornado de uns tempos pra cá mais e mais popular? Há inúmeros messias, profetas, pastores se aproveitando cada vez mais e mais da sua fé. Porém, também cada vez mais e mais pessoas estão percebendo que não precisam mais desses rituais vazios e nem promessas feitas em nome de um Deus que também é vazio. Enfim, eu me chamo Lauri, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu trago mais esse assunto, essa reflexão, mais como um alerta do porquê você deveria rever a religião que você segue. E antes do vídeo começar, você sente que precisa de respostas ou está em busca de direcionamento? Ou talvez apenas deseje um olhar mais profundo sobre a sua vida? Oferecemos leituras de tarô personalizadas e totalmente online. Através do tarô, acessamos tanto o plano consciente quanto o inconsciente, ajudando você a enxergar com mais clareza os sinais da sua jornada. Conduzimos cada atendimento com sensibilidade e profundo respeito à sua própria verdade pessoal. Além disso, nossa abordagem é energética. A leitura revela como sua energia está fluindo no momento atual e quais padrões estão influenciando a sua vida e o que você precisa fazer para se alinhar com os seus verdadeiros objetivos. Enfim, chega de enrolação, tem mais informação na descrição. E é isso. Bom vídeo. Para começar, tem um vídeo meu que eu explico exatamente esse colapso, e essa queda inevitável das religiões. Vai estar aí nos cards e também eu vou deixar no final do vídeo, para você se direcionar para lá depois. Então, de uma forma mais resumida, durante séculos, as grandes religiões foram os pilares morais e espirituais da humanidade. Mas hoje, há uma crise profunda, não de fé, mas de coerência. Muitos líderes já não vivem mais o que eles mesmos pregam. Então essas estruturas que deveriam ser a fonte de luz tornaram-se labirintos de poder, vaidade e burocracia. Afinal, principalmente nos tempos atuais, quantos escândalos você já ouviu e viu envolvendo a fé e essa espiritualidade? E eu nem tô falando só desses pastores mirins, mas são vários casos de corrupção, abusos sexuais, mentiras, promessas sem sentido nenhum, enfim, muitas vidas destruídas e mesmo assim os culpados disso são protegidos pelas suas próprias instituições. E esse ciclo de impunidade e silêncio foi matando a confiança de milhões de pessoas ao longo do tempo. O que era para ser sagrado foi comercializado. E essa hipocrisia que antes era velada, agora ela é televisionada. E os que mais falam de salvação são muitas vezes os que mais exploram a dor dos outros para lucrar em cima. Então, desde os primórdios das civilizações, quem controlava o acesso ao divino, controlava também as pessoas. Então a religião foi e ainda é uma das ferramentas mais eficazes de manipulação em massa. Porque quando alguém acredita que só será salvo se obedecer cegamente a um líder, então essa pessoa não pensa, não questiona e também não escolhe. O poder espiritual ele foi sequestrado, transformado em uma ferramenta de domínio político, econômico e ideológico. No Egito Antigo, o faraó era considerado um deus vivo. Até mesmo no cristianismo, os líderes romanos eram considerados santos que faziam os mesmos milagres de Jesus. Então, essa fusão entre a espiritualidade e o governo era um arquétipo antigo.
o arquétipo do hierofante corrompido. Então, se você é capaz de convencer alguém de que o prazer é um pecado, de que pensar por si mesmo é rebeldia e que o inferno só tá lá esperando por qualquer desvio seu, então você não precisa mais de correntes. O medo faz o trabalho. O medo do inferno sempre foi a grande arma psicológica das grandes religiões autoritárias. Um medo que é tão profundo que se instala na alma da criança e segue ela até a morte, mesmo quando a pessoa já não crê mais na religião. Aquela culpa permanece, e é isso que muitos ateus acabam passando. Porque mesmo que eles não acreditem, eles ainda fazem parte dessa egrégora da religião que fica lá no inconsciente deles pesando, culpando. Mas e se o inferno fosse apenas uma invenção, uma metáfora distorcida, uma prisão simbólica para manter você obediente? Enfim, tem um vídeo meu também que aborda esse assunto e a gente fala sobre esse tema. Se você também quiser dar uma olhada e se aprofundar mais nesse assunto sobre o que é o inferno, tá aí o cardzinho e no final do vídeo ele vai estar lá também, então pode ficar tranquilo. Mas então, se o medo é a prisão, a culpa é a chave que a tranca por dentro. Religiões dogmáticas não apenas impõem regras, elas criam um sentimento de que você nunca será bom o suficiente, de que você nasceu errado, que o que você pensa é errado e que você precisa passar a vida se purificando. E isso, à primeira vista, pode até parecer inofensivo, mas cria uma submissão psicológica bem profunda, tão profunda que muitas pessoas vivem se arrastando espiritualmente, indo de religião em religião, sempre buscando e tentando alcançar um Deus que sempre vai parecer intangível, porque ela ainda carrega essa culpa dentro dela. Mas e se esse Deus nunca tenha exigido isso? E se tudo isso for parte de um sistema projetado para que você nunca se sinta livre de verdade? Bom, é incontestável que algo está acontecendo. Algo silencioso, mas inevitável. Pessoas de todas as partes do mundo estão meio que sentindo uma espécie de chamado. E não esse chamado de seguir uma religião, mas de lembrarem quem elas são, de buscar algo mais real, mais vivo. E esse movimento, ele não tem líderes, ele não tem dogmas e não tem igreja. É um despertar coletivo, como se depois de séculos dormindo, a alma humana começasse a abrir os olhos. Não é coincidência, é o início de uma nova era, e ela já começou. Na astrologia esotérica, estamos entrando no novo Aion, ou melhor, já entramos na Era de Aquário, a era do conhecimento livre, da quebra dos sistemas centralizados e do espírito que se conecta diretamente à fonte. O despertar é parte desse movimento. Então, durante séculos, o conhecimento ele era escondido, ocultado em templos, mantido sobre juramentos e entregue só a grupos seletos, em ordens iniciáticas. Mas hoje, em poucos cliques, você encontra textos herméticos, aulas de filosofia grega, ocultismo, magia, psicologia junguiana. Tudo tá acessível. E isso muda tudo. Porque quem tem conhecimento também tem liberdade. A internet se tornou uma fonte de liberdade, um espaço onde o saber deixou de ser um privilégio e virou revolução. Mas é claro que a internet, além de ser essa ferramenta de liberdade, é importante entender que toda luz ela projeta sombras. Se por um lado temos acesso ao conhecimento antes oculto, por outro lado temos uma avalanche de desinformação, gurus de ego inflado, e a prisão ela mudou de forma, agora ela é sutil.
O sistema ele não é apenas político e econômico, ele é espiritual, mental e também muito simbólico. É basicamente um grande teatro com um monte de dogmas, e quando esse sistema ele começa a ruir, não apenas nas instituições, mas na mente das pessoas, todas essas estruturas que vivem dessa obediência, elas começam a cair. Religião, política, o mercado econômico, todos alimentados por um mesmo medo, o medo de que você desperte, porque quando você desperta, você não consome mais crenças prontas. O cristianismo, especialmente em sua versão institucionalizada, não cresceu apenas por amor e fé. Ele absorveu e também parasitou tradições ancestrais. O Natal, data pagã, Páscoa, festa da fertilidade, santos, muitos foram deuses rebatizados, símbolos solares, deuses antigos, arquétipos universais. Todos foram moldados para caber no molde do monoteísmo conveniente. Mas hoje, a memória ancestral ela retorna, e com ela a percepção de que a verdadeira verdade ela nunca pertenceu a uma única religião. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em não precisar mais de muletas mentais para existir. Você percebe que o poder que projetava em santos, em políticos e salvadores, sempre esteve em você. E quem se conhece não se dobra por tradição. Por isso, todo sistema que sobrevive dessa sua submissão espiritual teme o seu autoconhecimento. E é claro que todo esse sistema ele não ia ficar calado enquanto você desperta. A cada avanço da consciência, o velho sistema se disfarça, tenta voltar mais bonito, mais espiritualizado e também bem mais comercial. Mas você sente e você também vê. E a resistência está aí, em discursos de pânico moral, em novos messias midiáticos, em velhas doutrinas com novas embalagens que usam dessa religião para prender e manipular as pessoas. Mas quanto mais eles resistem, mais a verdade se revela. Porque o que é verdadeiro não pode mais ser aprisionado, nem em templos, nem em dogmas e nem em medos. A revolução mais poderosa da humanidade, ela não será política, nem tecnológica, ela será espiritual. Uma revolução que começa no invisível, quando alguém fecha os olhos, respira fundo e acorda. Essa revolução, ela é invisível aos olhos do sistema, mas é sentida profundamente por quem vivia cativo do medo, dessa culpa, dessa separação. Porque o verdadeiro levante começa quando você percebe que não está separado de nada e que a prisão era só mental. Essa é a revolução silenciosa, a libertação da alma. Você não precisa mais então decorar doutrinas, nem temer aquilo que você não compreende, porque agora o sagrado ele é experimentado, não apenas explicado, porque você sente no seu próprio corpo, vê os símbolos, percebe nos seus sonhos, então integra esses conhecimentos que você recebeu na sua própria vida. E essa é a diferença entre acreditar e saber. Então, muitos confundem esse colapso das religiões com o fim da espiritualidade, o fim da fé. Mas isso são coisas bem diferentes. O que está ruindo não é Deus, é o monopólio dele. O que está morrendo não é a espiritualidade, é a intermediação forçada. É o fim da religião institucionalizada. É o fim de um sistema que lucrou durante muito tempo com o seu medo. Mas a espiritualidade, ela continua mais viva do que nunca, mais livre. Então, no fundo, não é o fim, é um retorno, um chamado de volta para o que é puro, simples e essencial. Muito antes de dogmas, antes das estruturas e antes das tais guerras santas. É um retorno ao sagrado que habita em cada respiração.
em cada instante de silêncio, é um reencontro com o divino dentro de si. Então, para concluir esse vídeo, que ele já está bem grande, não é mais preciso você seguir o caminho de alguém. Agora, você trilha o seu próprio caminho. E isso, eles sabem, eles sempre souberam. Por isso, lutaram tanto para que você nunca descobrisse. Mas agora já é tarde. Se você ficou até aqui, você já está acordado. Enfim, muito obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado, que tenha entendido a mensagem que eu queria passar, que isso tenha abrido sua mente para alguns pontos importantes que estamos vivendo atualmente. E lembre-se sempre de espalhar a verdade.